Antes da Páscoa, né, a gente deu um breakzinho na Páscoa para falar sobre Páscoa. Eu trouxe uma mensagem, né, foram 2 mensagens seguidas, que o Espírito Santo nos ensina. Vocês lembram disso, né? Se não lembram, dá um pulinho lá no YouTube para poder dar uma olhada. Como que ele nos ensina a tomar o caminho certo? Como ele nos ensina, que ali é muito tênue. A gente falou sobre isso, ali é muito tênue. Como eu tomar a direção e eu saber que é a voz do Espírito Santo? Como eu saber identificar que não é a minha voz? Como eu tomar, né? Porque eu não quero mais quebrar a cara. Como eu saber de alguma forma que, Deus, você está nisso ou isso foi minha vontade? Então, as 2 pregações estão muito didáticas, muito claras. Né? Nós recebemos bastante feedback sobre essas pregações. Pessoas foram realmente ministradas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus para entender, começar a discernir o que é ou não de Deus para a minha vida, qual direção tomar e como tomar. E isso se faz, eu falei, né, de uma forma com intimidade, com relação, com estar próximo. E você não consegue ter intimidade, ter relação com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, se você não estiver próximo. E a proximidade se dá através de oração, através da palavra e através de esperar o tempo. E antes de eu pular, eu ia mudar para uma outra fase já, da parte do Espírito Santo, e o Espírito Santo ministrando no meu coração fala o seguinte: Rafael, eu preciso que você gaste 3 domingos falando sobre orar, que é o que a gente vai falar hoje, orar segundo o Espírito Santo. Porque eu falei na outra semana dizendo, eu preciso estar próximo orando, na palavra e esperando. Mas tem gente que não sabe o que é orar. Tem gente que não sabe como orar. Tem gente que não sabe o que é orar, assim, na essência. Tem gente que não sabe o que é esperar. Você falou para esperar, mas esperar o quê? Como? Como é que funciona? Isso na essência. Então a gente vai buscar sobre isso. E a gente vai falar também sobre a palavra. A gente vai gastar provavelmente daqui a 2 domingos falando sobre a autoridade. A autoridade que está sobre mim e você na palavra. O que é autoridade? Como eu exerço a autoridade? Como é que eu estou funcionando isso em Cristo? Então a gente vai gastar 3 domingos falando sobre esses passos para te ajudar a entender cada vez mais a direção, a voz do Espírito Santo de Deus e como você exercer isso na prática. E hoje, conforme eu falei, a gente vai começar sobre oração. Oração, se você for em qualquer curso, o que é oração? A oração é a arte de orar, oratória, falar. Oração é isso, é a arte de orar, de falar, de oratória. Provavelmente vocês já devem ter feito faculdade, ou acabou o terceirão não, hoje em dia é o ensino médio, e aí algum aluno foi escolhido para fazer a oratória, né? A oração da turma, é a arte de falar, de se pronunciar. Isso é oração, é isso que a gente faz com Deus, nos comunicamos, oramos a Ele, a arte de orar, de nos comunicar com Deus. Só que Deus está trazendo hoje você aqui para poder dizer o seguinte: ei, uma coisa é orar, outra coisa é oração eficaz. O Espírito Santo quer ministrar no seu coração sobre isso. Uma coisa é orar, a outra coisa é oração eficaz. São 2 coisas distintas diante de Deus e a gente vai aprender isso. Tanto que o tema da mensagem é: orar é uma coisa e orar eficazmente é outra coisa. São 2 coisas distintas. E a gente vai a Romanos 8, 26 e 27, que diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Antes de entrar especificamente aqui nesse versículo de Romanos 8, 26 e 27, eu quero lembrar o que Paulo escreveu em Romanos 8. E ele começa Romanos 8 dizendo o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, para mim, é uma das versões mais poderosas que fala do Espírito Santo. O capítulo todo ali, ele vem trazer sobre o Espírito Santo. Então, primeiro ele vem dizendo aí: você que tem o meu Espírito, você que entendeu que Cristo morreu por você, você que de alguma forma entendeu que Cristo ressuscitou para você, que você é justiça de Deus, nenhuma condenação há, você é santo. Você não é um pecador tentando ser santo, você é um santo num processo de santidade a cada dia para se parecer mais com Ele. Isso é totalmente diferente. E é isso que Paulo vem lembrar no primeiro versículo, e ele vem lembrar o seguinte: a lei do pecado, da morte, não tem mais poder e domínio sobre você. Não tem mais poder, acabou o jugo. Então, porque nenhuma condenação há sobre você, ele está dizendo: o céu já te julgou, favorável, livre e liberto. Então, por isso aqui na terra,
Ninguém mais pode botar o dedo na sua cara, ninguém mais pode dizer que o devorador vai chegar na tua casa, ninguém mais pode dizer, você está em pecado, então não participe da Santa Ceia, você não está digno. A tua dignidade realmente não vem de você, vem de Cristo. Então ele vem te lembrar sobre isso, a lei do pecado e da morte não tem mais domínio, nenhuma condenação sobre você. Paulo ainda fala que o Espírito Santo, mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o que está sobre você, está em você e sobre você. O mesmo Espírito, olha que loucura isso, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o que está em você. Isso é demais. Paulo ainda no versículo 8, ele vem dizendo que a humanidade geme pela tua manifestação, e nós também gememos na expectativa de receber esse Cristo, e que Deus, o Espírito Santo, nos ajuda a esperar esse tempo que é destinado para mim e para você, para a manifestação dos filhos, para a manifestação dos filhos, para a gente poder fazer. E aí é por isso então que ele começa Romanos 8, 26, dizendo o seguinte: da mesma forma, da mesma maneira que o Espírito Santo fez tudo isso, no versículo de 1 a 25, da mesma maneira agora, esse Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Esse Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. E ele vem continuando, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se você parou para entender o tamanho da grandeza desse versículo 26. Eu, particularmente, um crente um pouquinho mais velho, eu já li isso aqui, já ouvi pregações 200 mil vezes, 50 mil vezes, mas o Espírito Santo, eu estava ouvindo isso, o Espírito Santo ministrando no meu coração, ele falou o seguinte: cara, você está entendendo a importância que você é para mim? Você está entendendo que quando eu falo que o Espírito Santo ministrando e de alguma forma clamando a Deus por você, é o próprio Deus clamando por você? Já parou para pensar nisso? É o próprio Deus clamando a Deus por você. Uau! Você já parou para pensar quando você leu esse versículo sobre isso? O tamanho da importância que Deus te fez, a importância que Ele te deu quando Cristo entrou na tua frente, quando Ele te colocou assentado com Cristo, te escondeu em Cristo, derramou o Espírito Santo. Por isso que agora eu entendo que o mesmo Espírito que estava em Cristo, ressuscitando Ele, está sobre mim. Ele diz o seguinte: agora é o próprio Deus clamando a Deus por mim e por você. O Espírito Santo, preste atenção, o Espírito Santo, o Pai é Deus, vocês concordam comigo? O Filho é Deus, concordam comigo? E o Espírito Santo é Deus, são um só Deus, concordam comigo? Todos possuem os mesmos atributos. Quais são os atributos? Onipotente, onisciente e onipresente, todos os três. Mas da mesma forma que eles são três, eles desempenham um papel diferente. Da mesma forma que eles são três, eles desempenham um papel diferente, e a gente vê isso aqui na humanidade. A gente vê isso aqui no homem, na salvação e no dia a dia. O Pai planejou, concorda comigo? O Filho encarnou para executar o planejamento e o Espírito Santo vem e atua diante desse planejamento. Olha que interessante isso. É isso que o verso 26 está dizendo. É o próprio Deus clamando ao próprio Deus por nós. Uau! Sensacional isso. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo atua. O Pai planejou, o Filho encarnou e o Espírito Santo executou. Então os três, apesar de serem um, cada um com seu papel diante da atuação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Então a gente encontra aqui a primeira forma de execução do Espírito Santo. A primeira forma de execução do Espírito Santo é, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Alguma versão você vai pegar dizendo na nossa fraqueza, em outra você vai ler nas nossas fraquezas. Mas a grande questão é, o Espírito Santo, ele pega você e a mim naquele dia, sabe, que você não está aguentando mais, naquele dia que você está fraco, naquele dia que você não quer olhar para ninguém, naquele dia que você está dizendo: ei, meu Deus, não dá para mim, aquele dia que eu estou desanimado, e ele começa a ministrar no teu espírito, e a voz que tem ministrado no teu espírito, dizendo quando você está fraco, dizendo que você não pode, dizendo que você é um pecador, dizendo que você não serve para nada, dizendo que você, caramba, você vai fracassar como fracassou teu pai e tua mãe, ou que você vai dar errado no negócio, essa voz geralmente ela se intensifica quando você e eu estamos fracos.
Essa é a verdade. Satanás aproveita esse momento de fraqueza no nosso espírito, na nossa alma, e começa a intensificar, dizendo o seguinte: vai dar mais uma vez errado esse projeto que você entrou, esse emprego que você está buscando, as coisas não vão dar em nada. E só que essa voz, você e eu precisamos identificar. Essa voz não vem do Espírito Santo de Deus. Lá no verso 18, a gente falou sobre isso, há 2 domingos atrás, dizendo que o Espírito ministra no nosso espírito, dizendo que nós somos filho. Então, a todo momento, da mesma forma quando você está fraco, quando você não está aguentando, quando de alguma forma você recebeu um baque dentro da tua família, dentro do negócio, dentro de um sonho, dentro de seja lá o que for que você está vivendo, o Espírito Santo está dizendo: ei, escute a minha voz. Eu estou falando no teu espírito, dizendo que você é um filho amado, você é uma filha amada, você é próspero, você tem saúde plena. Mas o médico, você tem saúde plena, porque pelas minhas pisaduras você foi curado. Mas o diagnóstico da minha empresa, da economia, do Lula, do Bolsonaro, do Joãozinho, da Mariazinha. Ei, eu estou dizendo que em mim você é mais que vencedor. É essa voz que o Espírito Santo a todo momento ministra dentro de mim e de você, como os filhos. E aí Paulo continua dizendo, ele traz uma perspectiva, é óbvio que o Espírito Santo vai te ajudar em todas as fraquezas, mas aqui ele está pontuando numa fraqueza específica, ele está pontuando num ponto específico, ele está dizendo o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar. Pois não sabemos orar. O Espírito Santo ele vai te ajudar sempre em tudo, ele vai te ensinar sempre em tudo, mas de alguma forma ele está dizendo, aqui especificamente, eu quero te ensinar e te ajudar a orar. Não mais como uma repetição, não mais como uma oração, não mais como um poder de oratória, mas orar de maneira eficaz. A verdade é que tem muitas das vezes que a gente concatena os fatos de oração muito simples na nossa cabeça. Está tudo bem, as coisas estão correndo bem, as coisas estão voando, as coisas estão flutuando na nossa vida e é fácil juntar Lé com Cré. Essa é a verdade. A gente consegue juntar Lé com Cré de uma maneira muito simples. As orações fluem de maneira natural. Mas às vezes, ou talvez na maioria das vezes, as orações não saem de maneira natural. As nossas orações não saem às vezes como gemidos, você deitado, você sentado, eu não sei você, mas quantas das vezes eu já me ajoelhei, já me coloquei diante de Deus, que eu falei assim, eu não sei nem o que falar, cara. Deus, eu não sei nem o que orar, eu não sei nem como me expressar. Espírito Santo, eu não sei como eu colocar aquilo que eu raciocinei, aquilo que eu acabei de sofrer, a pernada que eu acabei de tomar, um golpe que eu acabei de sofrer. Espírito Santo, eu estou me colocando aqui, eu não sei nem o que fazer, cara. Tem hora que realmente as forças se esvaem e a gente não sabe como agir e como proceder. Essa é a verdade. Quando a gente recebe um laudo, quando a gente recebe alguma coisa contrária a gente ali parece que, cara, o mundo acabou, caiu na nossa cabeça e a gente fala assim, Espírito Santo, e o que você sabe é somente chorar e orar e se colocar diante de Deus. Galera que está aí atrás, tem mesa aqui, tá? Tem cadeira aqui para vocês. Tá? Importante aqui a gente pegar esse momento da palavra, por favor. Tá? Muitas das vezes também nos encontramos diante de situações que a gente não sabe também o que pedir e como pedir. Muitas das vezes a gente não sabe como pedir e o que pedir. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque Paulo passou sobre isso. A gente não sabe o que é melhor para a gente. Então Romanos 1:21, Filipenses 1:21 vem dizendo o seguinte: pois para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Olha a dúvida que estava na cabeça de Paulo. Eu fico... Peço para ficar, porque eu preciso pregar mais, eu preciso ensinar mais, fortalecer mais. Ou de alguma forma eu peço para ir embora, que para mim é muito melhor. Muitas das vezes a gente se encontra dentro dessa situação. Muitas das vezes a gente se encontra dentro desse inteirinho, que a gente envolvido, que a gente não sabe, Senhor, eu compro um carro agora, eu não compro, vou nesse financiamento, você está comigo, não está? Eu entro nessa porta de emprego, não vou, Senhor, eu prego dessa forma, não prego, eu canto essa música, não canto. Espírito Santo de Deus, o que eu faço?
E Paulo, que escreveu sobre Romanos 8, ele coloca dizendo o seguinte: ei, eu também passei por isso. Eu também muitas das vezes me encontrei enrolado igual fiação ali da Copel, que tu passa na rua, tu não sabe se é fiação da Copel, se é fiação de telefone. Cara, muitas das vezes a gente está nessa pegada. E aí, literalmente, é quando o Espírito Santo, no verso 18, que diz que ele ministra o nosso espírito, que nós somos filhos, é aí literalmente que ele entra. Digamos que aí nesse momento específico aqui, é lógico, ele já está dentro de você, te ajudando nas fraquezas, mas é nesse momento aqui específico, nesse momento de oração, que o Espírito Santo ele entra, e a maneira dele entrar é intercedendo por mim e por você. É isso que está escrito ali em Romanos, vou voltar aqui um pouquinho, em Romanos 8, 26, ele entra intercedendo por mim e por você. Intercessão significa suplicar, mediar, em oração em favor de Deus por mim e por você, através de uma nação. É um ato de amor, de representatividade que o Espírito faz entre mim, entre você e Deus. Ele se coloca literalmente como uma ponte. Então essa é a posição do Espírito Santo. Ele se coloca entre seções, a seção humana e a seção de Deus. Ele coloca-se entre as seções, pedindo, clamando a Deus por mim e por você, pegando aquilo que está embolado dentro de mim e de você, pegando aquilo que de alguma forma está sem saber pronunciar, sem saber juntar Lé com Cré. O Espírito Santo literalmente ele começa a desenvolver, desenrolar aquilo que está confuso, para que não mais você e eu estejamos mais como o mundo está, numa oração simplesmente, ou que a maioria das igrejas estão, que não ensina, fala essencialmente ore, mas como? Deus quer que você saia da oratória para entrar em orações eficazes. Em orações eficazes. É como pegar mais ou menos, por exemplo, eu tenho 3 filhos, a Lucimara me ajuda com o Pedro, só que tem hora que ele quer, não sabe falar, não sabe o que ele quer. Só que João e Helena já estão acostumados, já sabe quando de alguma forma ele está com fome, ele quer de alguma forma, acabou de fazer a caquinha dele, quer ser trocado. Aí a Lucimari chega e fala assim para os irmãos mais velhos, o que ele está querendo? E aí João e Helena, que já estão acostumados e conhecem o gemido do irmão mais novo, chega para a Lucimari e fala assim: Lucimara, ele quer leite, ele está com fome. Esse é o papel do Espírito Santo para mim e para você. Mas um outro exemplo aqui, 1 Samuel 1, 10, 17. Isso aqui está contando a história de Ana e Eucana, sobre Samuel. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da mão da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias na tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, que era o sacerdote daquela época, observou a sua boca. Essa oração que ela estava fazendo estava só na mente dela, mas ela na boca, ela estava mexendo, sem força o que clamar. Até que Eli pegou e viu a boca de Ana mexendo, e falou: essa mulher está bêbada, essa mulher está bêbada, essa mulher está bêbada, o que ela está falando aí? Ela só mexia a boca, mexia os lábios. Porquanto Ana no seu coração falava, Ana no seu coração falava. Só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Até quando estarás tu embriagada, mulher? Até quando você vai estar embriagada, bebendo tudo? E Ana falou: Eli, eu não estou embriagada, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher apenas tribulada de espírito, nem vinho nem bebida passa por mim, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A gente muitas das vezes se encontra exatamente como Ana. A mente está rodando de alguma forma, mas a gente não consegue abrir a boca, a gente não consegue falar, a gente não consegue de alguma forma agir, a gente de alguma forma não consegue botar isso para fora.
E quem está passando do nosso lado, quem está no quarto orando com a gente, quem às vezes está na igreja orando com a gente, acha que a gente está doido, está maluco, porque a gente só movimenta a boca, porque a oração que a gente está fazendo é uma oração de lamento, de conflito, de alguma forma, de seja lá o que for, que só sai do nosso coração. A gente não consegue expressar em palavras, e às vezes nem em raciocínio, aquilo que realmente a gente queria expressar. E aí que entra a intercessão, conforme eu falei do Espírito Santo, sobre nós. Ele se mete nesse lugar, ali que já está dentro de nós, ele se coloca ali, se você quiser, se você permitir, e ele começa a interceder por mim e por você. E a forma dele interceder por mim e por você é com gemidos inexprimíveis. A galera mais da antiga aí, estou falando velho, estou falando mais da antiga, vai lembrar. E aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Lembra? Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Lembra? Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Quem não canta é porque é muito novinho. Né? Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. E ele se move como? Até com inexprimível. Quantas vezes você cantou? Estava eu lá na Batista lá, cara. Wesley, você não cantou, mas tu é da antiga igual a mim, Wesley. Tu conhece, hein, Wesley? Cara, e a gente cantou muitas das vezes, é ou não é, Nesias? Essa música tocou, cantou, é ou não é, Rafa? Tinha cabelo ainda, Wesley? Nesias? Também? Tá, ufa. Ufa, graças a Deus. Mas está crescendo, Nesias, estou orando. Bora, vamos embora. Gemidos inexprimíveis. Sabe, de alguma forma, a gente cantou muitas das vezes essa música, mas não sabia nem que estava cantando. Verdade é essa. Alguém já explicou para você que são gemidos inexprimíveis é essa? O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, começa a clamar por mim. A forma dele interceder nesses momentos que eu não sei o que fazer, não sei como orar, não sei onde ir, ele intercede por mim e por você, ele se coloca entre sessões, entre você e Deus, levando a Deus ali o que você não consegue levar, de uma maneira conclusa, de uma maneira clara. Ele se coloca entre essas sessões, e a maneira dele fazer isso é com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Me dá um exemplo de gemido inexprimível. Me dá um exemplo. Jack, me dá um exemplo de... Dá um gemido inexprimível aí. Com decência. Com decência. Melhor não. Dá um gemido... Pode ser sem microfone? Pode ser. Que isso, Jesus? Está repreendido. Isso aí eu vou botar a mão. Faz um gemido para mim, Brandon. Vai, não, Rafa, você faz um gemido. De súplica? É de súplica. Oh, Senhor. É o Zé Ramalho. Foi difícil, né? Ainda mais perguntar para casado isso, né? Fábio, você vai? Fábio, você sabe? Não, deixa ele aqui. Rude, chega. Vamos para a palavra, Vamos para a palavra. Manter. Sabe, muitas das vezes a gente não sabe que são gemidos inexprimíveis. A gente pega a nossa concepção humana e acha que gemidos inexprimíveis é isso. Porque a gente foi induzido, talvez, por esses versículos aqui, 26 e o 20... Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, não coloquei. Mas o versículo 22 e 23, antes desse versículo aqui, ele vem dizendo o seguinte, Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E o 23 diz o seguinte, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, redenção do nosso corpo. Muitas das vezes a gente confunde, a gente aprendeu sobre isso. A gente pega Romanos 8, 22 e 23, que fala que o mundo geme pela manifestação dos filhos, e nós também gememos. E nós também gememos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Só que esse gemido que é expresso aqui em Romanos 8, 22 e 23, preste atenção nisso, é um gemido que é direcionado para o ser humano. E ele coloca muito claro, Paulo coloca como dores de parto. Eu me lembro, os 3 filhos, a Bruna teve parto normal,
E eu lembro a Bruna gemendo ali. Ai, vai sair, vai que é gol do Vascão. Não, prometi que não ia falar, é gol, vai. Só que preste atenção, Bruna não estava gemendo ali, dizendo o seguinte, eu tentando interpretar. E ela quer uma Coca-Cola gelada, agora ela gemeu o que ela quer, o que é uma massagem no pé? Não, ela estava gemendo com dores de parto, dores inerentes ao ser humano, são expressões que a gente chama expressões silábicas, que você e eu no português, alguém se é formado em línguas aqui, vai entender o que eu estou falando, mesmo que você não seja, vai ficar fácil de entender. São expressões silábicas que você, diante de uma situação de dor ou de alegria, não precisa literalmente falar uma frase bem formada para que a outra pessoa entenda que você está sentindo dor e alegria. Concordem comigo, professores, que estão balançando a cabeça? Né? As pedagogas. Então, assim, você não precisa dizer, ai, ui, você não precisa dizer, ó, eu machuquei o dedo mindinho, ai, ui, já sabe que o cara está com dor, a mulher está com dor, dizendo, o Vasco campeão 2026, você já sabe que como, o pastor ficou feliz, não preciso dizer isso, eu só falar isso aqui na igreja dizendo o seguinte, aleluia, glória a Deus, com muita entonação, você já sabe que o Vasco foi campeão, então você já sabe, então assim, você não precisa interpretar. Espero ansiosamente com dores de parto esse dia. Vai crescer, vai voltar cabelo em Nesias, em Wesley, vai dar tudo certo, é boa. Sabe, então, de alguma forma, são expressões silábicas, que a gente não precisa dizer uma frase inteira, concreta, bem concatenada, para dizer aquilo que você está sentindo. Só que quando a gente vai ao versículo 26... Paulo, ele diz bem claro, ele coloca uma expressão que não há no versículo 22 e 23, ele veio dizendo o seguinte, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele aqui vem e adiciona o inexprimível, e a gente pode fazer essa passagem aqui, com um paralelo com 2 Coríntios 12, 4, acabei botando depois, mas vamos lá. 2 Coríntios 12, versículo 4. E foi arrebatado de seu próprio Paulo ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito dizer. Essa palavra no original ali, botei arraitos significa não dito, inexprimível, indizível, indescritível, inexpressável por conta da santidade, que a nós seres humanos só será compreendido quando tivermos o corpo glorificado. Então, o que Paulo está colocando quando ele fala de gemido inexprimível, é porque não chegou na mente humana, não conseguiu, Paulo como um ser humano, ele não conseguiu expressar em palavras aquilo que ele tinha recebido de revelação, aquilo que era do Espírito Santo, não existiu, não chegou à mente humana, aquilo que estava acontecendo no céu, assim como ele colocou aqui em 2 Coríntios 12, 4, não chegou à mente humana, conhecimento humano, nós como seres humanos não conseguimos expressar, muitas das vezes, aquilo que de fato estava acontecendo ali, que era o ato do Espírito Santo, que é o ato do Espírito Santo, clamando por mim e por você, de maneira favorável diante de Deus. Então Paulo, vamos dizer assim, na limitação humana dele, foi o que ele conseguiu colocar, ele falou o seguinte, o gemido que o Espírito Santo faz sobre mim, por você, por Deus, clamando a Deus favoravelmente por nós, é inexprimível, ou seja, é inefável, eu não consigo dizer, é indizível, eu não sei, mas é como se fosse um linguajar entre ele, o Espírito Santo, que é Deus, e o próprio Deus, que eles se entendem, que um dia, com o corpo glorificado, nós entenderemos também. Então vocês entenderam a diferença do versículo 22 e 23, ficou claro? Que ele ali foca somente em gemidos, e aqui ele coloca gemidos inexprimíveis, para favorecer, para clamar a Deus de maneira favorável, por mim e por você. Contudo, essa forma de o Espírito Santo interceder favorável, por mim e por você, não quer dizer que o Espírito Santo é uma garota de recado tua, que você pega o Espírito Santo e fala assim, avisa lá a Deus, que eu quero isso, isso e aquilo outro, e aí o Espírito Santo vai como uma garota de recado, ei, ele quer isso, aquilo outro, ou que o Espírito Santo de alguma forma é João e Helena, que não aguenta mais o Pedro chorar de fome, porque ele quer mamar,
Eu quero isso, eu quero. Aí o Espírito Santo pega e vai diante do Pai e fala o seguinte: atende a eles, pelo amor de Deus, atende ao Pedro, pelo amor de Deus, porque ele está clamando, ele precisa comer um bebezinho espiritual. Eu preciso, senão eu vou magoar Deus, não vou vir mais para a igreja. Não vou. O Espírito Santo não é tua garota de recado. Quando ele clama quando ele clama favoravelmente a você, ele não é aquele que você fica batendo o pé 24 horas e eu quero. E ele vai dizer: atende a ele pelo amor de Deus, porque senão ele vai continuar de biquinho. Não vai. Esse não é o Espírito Santo. Quando a gente entende que o Espírito Santo, quando ele clama ao meu e ao teu favor, quando ele se coloca entre sessões, entre você e Deus clamando, ele está clamando segundo, e quando você dá autonomia para isso, a gente já falou bastante sobre isso, ele está clamando ao Deus não segundo aquilo que você quer e aquilo que você acha que é bom para a tua vida, aquilo que você acha que é favorável para você. Quantas das vezes você já clamou, já executou coisas que você achou que era bom para a tua vida, que você achou que era legal, que você achou que estava tudo bem? Espírito Santo, eu quero isso, eu quero dessa forma, está tudo certo, eu já fiz conta, 2 mais 2, se eu investir aqui, lá na frente, são 4, ganhei. Ou se eu fizer aqui, botar tanta gente ali, tirar daqui, fizer acolá, mudar daqui, e lá na frente, deu ruim. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Então o Espírito Santo, quando você quer, quando você o deixa trabalhar com liberdade, com autonomia, ele vai pegar exatamente o que você acha, porque é um achismo, é uma expectativa, porque você não sabe realmente o que vai acontecer amanhã. Isso é uma expectativa que você gera no coração, que 2 mais 2 vão dar 4, ou que de alguma forma investir aqui, comprar ali, vender aqui, se meter ali, começar a namorar aqui, começar a não namorar ali, você vai dar certo, é uma expectativa, é um achismo. Então, se você quer Deus, deixar o Espírito Santo fazer isso, ele vai levar, não segundo a Deus, segundo o que você realmente está pedindo, mas segundo aquilo que Deus quer. Olha o verso 27, como é curioso. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Qual Espírito? Do Espírito Santo. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a tua vontade. Acho que eu li errado, né? Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de... O Espírito Santo, ele intercede conforme a vontade de Deus. E aí você está falando: Rafael, mas o meu livre-arbítrio? Você tem o teu. Você tem o teu para escolher. Fique à vontade. Fique à vontade. Seja feito conforme a tua fé. Mas deixa eu te dar uma dica, uma diquinha de amigo. Quando o Espírito Santo, de alguma forma, ele está orando a Deus segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai, não segundo a tua vontade, que às vezes nem você sabe o que você está orando, nem por quê. É porque ele quer o teu bem. É porque ele quer o teu bem, é porque ele está vendo literalmente o final da causa. E porque não a tua vontade, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade boa dele, é boa, perfeita e agradável. Então uma diquinha para você. Deixa de ser bobo, deixa de ser orgulhoso, deixa de ser peitudo, entrega o volante na mão dele, cara. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para o teu amanhã. Eu, quando comecei a jogar futebol, eu entendia, para mim, que jogar futebol, tirar meus pais da pobreza, aquilo era bom, perfeito e agradável. Eu orava sobre aquilo, recebi profecias, as coisas caminharam, aconteceu, fui longe, viajei, conheci coisas que talvez nunca teria conhecido na minha vida naquela época. Talvez não, com certeza. Mal pegava o ônibus lotado, ainda mais viajar de avião, Jesus Cristo. Mas só que as coisas andaram de uma maneira diferente, sem eu entender. Mas mesmo doendo, mesmo as coisas tão complicadas, eu resolvi sair do volante e entregar o volante para ele, mesmo doendo,
mesmo doendo, mesmo me maltratando, mesmo as coisas não avançando como deveriam avançar, eu resolvi sair do volante, entregar o volante para Ele, porque Ele não vai te empurrar, você vai ter que tomar essa decisão como filho maduro e dizer, Espírito Santo de Deus, clame a Deus por mim, não segundo para eu ter o resultado que eu quero, mas segundo a tua vontade, Deus. E as coisas mudaram, eu fui exercer uma área na minha vida de meio ambiente. Rapaz, eu mal sabia o que era valão, lá em São Gonçalo, onde que eu morava, depois fui trabalhar com meio ambiente. A vida tomou um outro rumo, um outro rumo, mas eu entendi, e hoje eu dou graças a Deus, que a bondade dEle, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a minha vida, e é isso que eu vivo hoje. E eu não me imagino, eu falei, graças a Deus, Deus me tirou no momento certo do futebol. Talvez não teria dado nada, teria perdido tempo, talvez chegaria com 40 anos para buscar alguma coisa na vida. Deus me parou na hora certa, me tirou na hora certa, porque eu resolvi entender que não a minha oração que deve chegar a Deus, mas a oração do Espírito Santo, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente tem uma passagem também de Paulo lá em 2 Coríntios 12:9, uma passagem muito, eu não coloquei ali, mas vocês vão lembrar que Paulo ora 3 vezes para tirar o quê? O espinho da carne. E Deus responde para Paulo, não segundo a vontade de Paulo. Estou falando do Paulo, gente. Deus não responde segundo a vontade de Paulo. Paulo chega com uma oração pronta. Deus, tira de mim esses 3 espinhos aqui, tira de mim. E qual é a resposta de Deus? A minha graça te basta. Rafael, mas então Paulo estava doente, e você está dizendo porque vocês pregam que é a vontade de Deus curar. Mas quem disse que esse espinho aqui na carne era doença? Quem ensinou a vocês isso? A palavra não diz que é isso. A palavra diz que esse espinho da carne não é doença. Espinho da carne aqui tem várias interpretações, mas é algo que de alguma forma incomodava Paulo, mas não era doença, porque a vontade de Deus é que você seja curado. Ah, mas em Gálatas 3 supõe que ele ficou meio cego. Cara, eu não trabalho com suposições, eu trabalho com a palavra. O espinho na carne, ele pode ser, lá atrás no Antigo Testamento diz que espinhos eram aqueles caras que perseguiam Israel. Aquela galera lá atrás, lá, os filisteus e tudo mais, ali, bem claro lá. A questão é aqui que você tem que entender que Paulo, ele fez igual a mim e a você, para mostrar que não tinha nenhum super-homem. Ele orou 3 vezes dizendo, Senhor, tira de mim esse espinho aqui, cara. Jesus falou, cara, minha graça te basta. E ele aprendeu dentro daquilo ali que é a vontade boa. A vontade dele não era boa, mas a de Deus era boa, perfeita e agradável. Por isso que ele vai lá em Filipenses 4. A gente costuma dizer, ei, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas a gente esquece de ler os versículos anteriores. Ele fala, eu sei estar pobre, eu sei estar rico, eu sei estar abundância, eu sei não ter nada, eu sei vir hoje para o culto, às vezes sem café da manhã, eu sei vir hoje para o culto, às vezes numa semana tribulada, eu sei vir para o culto de alguma forma, ou cultuar a Deus durante a semana, com bastante resposta do Espírito Santo, eu sei de alguma forma viver com esse espinho que está me incomodando na carne, mas eu quero te dizer uma coisa, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Entendeu como as coisas se juntam? Entendeu como as coisas são concatenadas? Entendeu que de alguma forma as coisas estão parecidas? Entendeu também porque de alguma forma, quando você está orando e você deu liberdade, mesmo doendo, como eu fiz com o futebol, como Jesus fez. Jesus lá no Monte da Oliveira, lá no Getsemane, ele orou e falou, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele, como o Espírito são um, estava ligado no Espírito, o Espírito nele falou, não seja feito a minha vontade. Ali se cumpre exatamente Romanos 8, 27. Ele vem dizendo o seguinte, que interceda o Espírito Santo não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus, segundo a tua vontade. Então, eu estou aqui querendo que passe esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Jesus é um grande exemplo disso para nós.
Ele como homem, 100% Deus, ele como homem estava sofrendo aflição. O pecado do mundo, a condenação do mundo iria cair sobre ele. Ele falou, se possível caia, se possível saia de mim esse cálice, eu não quero beber esse cálice. Esse cálice da condenação eu não quero, do juízo. Mas não seja feito a minha vontade. Espírito Santo de Deus, segundo a vontade do Pai, você pede por mim. E é por isso que muitas das vezes eu quero tirar essa dúvida que roda, paira a cabeça dos crentes. Por que de alguma forma eu oro de alguma forma, mas recebo outra? Por que de alguma forma eu estou orando por A, mas a resposta vem em B? Por que de alguma forma eu estou orando por A e a resposta vem em B? Porque é justamente quando você resolve entender que não é a tua vontade, que o Espírito leva segundo a vontade de Deus, a resposta também vem não segundo aquilo que você pediu, mas segundo aquilo que Deus viu que é bom para a sua vida. E aí agora faz todo sentido a gente ler Romanos 8, 28. A gente está montando esse quebra-cabeça juntos, aí agora faz todo sentido, dizendo o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O quebra-cabeça está montado, ele ora segundo a vontade de Deus, ele ora, intercede com gemidos inexprimíveis, depois de interceder com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus, e aí é obviamente, por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, o fato de ter dado errado no futebol na minha vida, não foi que deu errado, foi muito certo. O fato de ter dado errado um projeto na tua vida agora, se você resolveu sair do volante, entregar o volante para ele, se a resposta da tua oração veio diferente, mas você resolveu dizer, Espírito Santo de Deus, mesmo doendo, seja feito conforme a tua vontade, não minha vontade, seja feito conforme o teu querer e não o meu querer, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Uma aparente perda que você teve, um aparente prejuízo que você teve, um aparente problema, tempestade que você está passando, não é problema, isso é solução e trampolim para que Deus lá na frente te exalte de alguma maneira. Os problemas que aconteceram na minha vida, porque eu fiquei desnorteado. Imagina um garoto pobre, mal tinha estudo, só sabia jogar futebol na vida, eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê da minha vida? O quê? Mal sabia ler e escrever direito. Mas aquele problema eu tinha entendido, que o mundo natural se move pelo mundo espiritual. O mundo natural se move pelo espiritual, pelo aquilo que eu creio, pelo aquilo que eu confesso. E eu entendi que todos aqueles problemas não eram portas fechadas para mim, eram livramentos de Deus para mim, ou eram um trampolim para que Deus se exaltasse daqui a pouco lá na frente na minha vida. Problemas e portas fechadas e dificuldades que vêm em você, quando você entrega a tua vida na mão dele, você entende ele. Isso não são problemas, isso são soluções e livramentos futuros que Deus está te proporcionando. Grava isso no teu coração, por isso que muitas das vezes quando você está nele, e a resposta vem diferente do que você está clamando, é porque veio segundo a vontade do Pai, que é bom, perfeito e agradável. E já já você vai entender tudo. Já já você vai entender tudo. Lembra da vida de José? Não vou entrar nisso. Lembra da vida de José? Cabeça dele embolada. José era um homem de Deus. José era um homem de Deus. Provavelmente José estava clamando sem entender nada. Mas quando ele chega no fim, ele fala o seguinte, ei, graças a Deus, porque eu pude vir antes da minha família, porque se eu não viesse, estava todo mundo morto de fome. Porque a fome teria assolado todo mundo. Então eu entendo. Muito obrigado, Pai. Porque você me escolheu, você é um privilegiado para passar por justamente essas dificuldades que o mundo, às vezes, já não é maligno, você passa. Ou porque de alguma forma Deus está vendo lá na frente, está te brecando, dizendo o seguinte, ei, eu estou vendo aqui, ó, isso não vai dar bom lá na frente, eu sei que cria mágoa, confusão, eu sei que de alguma forma cria um burburinho interno dentro da gente, mas o Espírito Santo está falando assim como foi com José, dizendo o seguinte, lá na frente, você vai olhar para trás e vai entender e falar o seguinte, Pai, graças a Deus você me destinou para ir na frente dos meus irmãos, para que eles não passassem fome, para que o povo de Israel viesse a estar seguro, por conta da escolha que você me colocou aqui, Pai, mesmo eu tendo não entendido nada, mas eu sei que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável, e todas as coisas cooperam para o meu bem. Então a conta é básica, a conta é bem básica. Se você de alguma forma, você está pedindo, confiando nele, você está pedindo segundo, em consonância com a vontade de Deus,
a resposta já é sim e amém para você. Olha o que diz 2 Coríntios 1:20. Porque todo quantas são as... Marquei aqui bem claro para poder a gente não esquecer. Porque todas quantas são as promessas de Deus. Nele, Rafa, João, André, Pedro, Tiago, você já tem o sim e o amém. Todas quantas são as promessas na palavra que estão em consonância, fique tranquilo, o Espírito Santo não vai precisar interferir nesse caso, a gente está falando sobre oração, porque tudo que você já está pedindo, já está dentro da promessa, da palavra de Deus. Está na palavra, é teu direito. Vai engrandecer o nome de Deus e vai ter repercussão eterna. Eu acredito muito nesses 3 pontos juntos. Está na palavra, está sendo glorificado o nome de Deus e a repercussão eterna. Por que eu frisei sobre isso? Porque muitas das vezes a gente vai clamar alguma coisa, literalmente, como eu. Um exemplo de novo. Querendo jogar futebol, estava na palavra que eu jogasse futebol, não está em Romanos isso dizendo Rafael jogará futebol, mas Deus queria me fazer feliz, eu sentia naquilo no meu coração, então de alguma forma está na palavra. Eu queria engrandecer em nome de Deus, queria, eu fazia célula, eu ia, eu voltava, mas Deus já estava vendo que não ia ter repercussão eterna, porque talvez de alguma forma eu iria ser limitado no futebol, iria me machucar como eu me machuquei 3 vezes, rompi 3 vezes o ligamento do tornozelo esquerdo. Então ele viu, por isso que eu acredito nesses 3, caminhando muito junto. Muito junto. Se está na palavra, se de alguma forma vai glorificar o nome de Deus e vai ter repercussão eterna, porque ele vai dizer aquilo que é repercussão, vai ter repercussão eterna ou não. E você já tem o sim e amém para todas as coisas. Mas quando o Espírito Santo vê que está embolado, as coisas não estão legal, que não vai ter repercussão eterna, que de alguma forma é você clamando, às vezes dando desculpa, vou engrandecer o nome de Deus, mas que não tem repercussão eterna. O Espírito Santo, quando você quer sair do volante, ele vem e começa a orar a Deus dentro de você, intercedendo, se colocando entre sessões, dizendo o seguinte: Pai, vamos alinhar para que tudo agora que ele venha a receber, não segundo a vontade dele, mas a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, porque a tua vontade vai ter repercussão eterna e não a dele. E não a vontade dele. Então eu, Rafael, particularmente, acredito muito, quando você está alinhado em consonância com a palavra, pedir segundo a palavra, está aqui escrito que eu tenho direito à cura, família restaurada, eu tenho direito a ser feliz, está aqui, eu vou engrandecer o nome de Deus com isso, está aqui, eu vou de alguma coisa gerar repercussão eterna, que aí isso é um timing do Espírito Santo, que ele sabe, porque ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Por isso que ele intercede por nós. É a vontade dele intercedendo por nós, porque o futuro só ele vai saber, que realmente vai acontecer. Então calma, relaxa, porque vai tudo dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Sabe, eu quero te incentivar. A gente está terminando, a gente está concluindo. Sabe, o Espírito Santo, ele quer pegar exatamente as tuas orações, os teus desejos, aquilo que está embolado e desembolar, aquilo que de alguma forma que ele está vendo que não vai ter repercussão eterna, que são desejos às vezes teus, mas que não tem repercussão eterna, isso se você quiser. O Espírito Santo, ele não é um intrometido, o Espírito Santo, ele não vai invadir, ele precisa que você queira, ele vai começar a desembolar isso, vai traduzir isso, vai colocar no linguajar inexprimível e vai dizer: Pai, vamos fazer que agora esses desejos, não dele, seja bom, perfeito e agradável e tenha repercussão eterna, que tenha suar eterno, que de alguma forma venha engrandecer o teu nome, porque está na palavra, mas venha ter repercussão eterna. Então eu quero te incentivar a orar, não importa do jeito que você está, não importa o que você está sentindo, não importa de alguma forma o que você está passando, não importa de alguma forma se você não está orando tão específico. É legal orar específico? É dizer exatamente para Deus: Deus, eu quero isso, eu gostaria disso, posso ter isso, Deus, me ajuda com isso, bem específico. Mas tem muitas das vezes que a gente não sabe orar específico, muitas das vezes a gente não consegue orar específico, muitas das vezes a gente não consegue concatenar palavras, e o Espírito Santo vem dizer: ei, eu quero você orando da maneira que você sabe, da maneira que você consegue, da maneira que você pode, porque eu estou aqui justamente como teu ajudador.
Eu estou aqui como teu ajudador. Eu estou aqui de alguma forma para poder te ajudar a desenvolver aquilo que você não consegue desenvolver, aquilo que está embolado dentro de você. E a segunda dica que eu quero te dar, se puder apagar a luz para mim, aí Miguel, por favor. Efésios 6:18 e Judas 20. Sabia que tinha Judas na Bíblia? Não é Judas Iscariote não, esse aqui é outro Judas, tá? Outro Judas. É outro Judas. E ali está 20 ali porque só tem o capítulo 1. Então a gente não fala geralmente capítulo 1, porque só tem um capítulo. Por isso está Judas 20, senão daqui a pouco você vai lá na Bíblia, 20, cadê o capítulo 20? Não tem. O pastor leu heresia. Não, porque a gente coloca de alguma forma Judas 20 porque não tem o capítulo 1. E aí a gente coloca direto ali o versículo. Efésios 6:18 diz o seguinte: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Judas 20 também vai falar: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito. Orar no Espírito é diferente de orar em línguas. Orar no Espírito é diferente de orar em línguas. Você pode também orar em línguas estando orando no Espírito. Você que é batizado, que fala, que tem o dom de línguas. Mas orar em Espírito é diferente de orar com o Espírito. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas Paulo, quando escreve a Éfeso, e Judas aqui escreve também, dizendo: eu quero te convidar a orar no Espírito. Orar no Espírito é orar com a ajuda do Espírito Santo, guiado por Ele, na comunhão íntima, no poder divino dEle. É você saindo dessa tua dureza de coração, desse teu bate-peito, dizendo: Espírito Santo, deixa eu orar do jeito que eu quero, porque eu sei o que é melhor para mim. É você sair do volante, ir para o carona e dizer: Espírito Santo de Deus, eu estou clamando dessa forma, mas na verdade eu não sei se isso que eu estou clamando é melhor para mim. Eu não sei se esse namoro é o melhor para mim. Eu não sei se esse show, se essa porta de emprego, se essa escolha vai ser melhor para mim. Eu não sei se essa decisão que eu vou tomar para mim é melhor. Eu quero que você intervenha, Espírito Santo de Deus. Orar no Espírito é você orar em comunhão com o Espírito. É chamar o Espírito Santo, não excluí-lo e botar ele somente nos timings e nas coisas que você acha que é necessário. Sabe, ser seleto com o Espírito Santo. Aqui eu quero você, Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo está dizendo: ei, ore no Espírito a todo momento. Ore no Espírito a todo momento. Chamando Ele. Espírito Santo de Deus, eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo de Deus, eu tenho tanto desejo nisso, eu sonho nisso durante 10, 15, 20 anos, sabe, eu sonho desde 8 anos de idade, a jogar futebol, a fazer e acontecer, mas Espírito Santo de Deus está doendo, mas não seja segundo a minha vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Qual é a Tua direção para mim? Qual é a Tua direção? Sabe, a palavra aqui, orar na ajuda do Espírito Santo, orar no Espírito Santo. A palavra aqui no original, quando você vai lá, é com a ajuda de, na esfera, em conexão. Aleluia. Te convido a orar, do jeito que você está sentado, perguntando: Espírito Santo de Deus, me ensina a orar. Ou eu não estou sabendo orar. Ou Espírito Santo, eu quero parar de orar e quero ter oração eficaz. Espírito Santo de Deus, eu quero de alguma forma ter uma oração eficaz, que mexe o mundo espiritual, que vai mexer o mundo natural também. Espírito Santo de Deus, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável.